procura de casa e o desafio da mudança. Eu continuava expandindo meu círculo de amizades, meus conhecimentos, networking, buscando e tendo muito apoio do grupo de amigos brasileiros e também dos italianos. Entre tantos afazeres, as preocupações e os cuidados com o filho, os pagamentos das contas para a manutenção da casa no Brasil, na Itália, administrando a minha vida doméstica e profissional em Teherã, trabalho, situação nova, novo relacionamento e por aí vai. Luigi e eu separávamos muito bem o nosso relacionamento afetivo do relacionamento profissional. E assim a vida ia andando, mesmo com as dificuldades do dia a dia e com todos os afazeres diários na casa e no trabalho. Depressão, hipotensão, sangramento no nariz, pele seca, vista seca, unhas fracas, pés rachados, jet lag, que saudade da comidinha lá de casa. No entanto, os dias, semanas, meses e anos iam se passando. As reuniões com o nosso pequeno grupo de brasileiros às terças-feiras, para estudo do Evangelho, oração e terapia em grupo, eram fundamentais para fortalecer a nossa fé, adquirirmos força e estreitarmos cada vez mais os nossos laços de amizade. Durante essas reuniões, sobretudo no final com as preces, cada um conversava diretamente com Deus em voz alta. Chorávamos muito e pensávamos nos amigos e familiares que tínhamos deixado em nossos países. O capitão tinha 3 filhos, 2 jovens e um adolescente, que também ficaram no Brasil morando sozinhos. O coronel tinha apenas uma menina, que na época tinha uns 8 anos. A Tarsília e o Licério não tiveram filhos. De vez em quando levávamos um dos filhos para passar um tempo conosco no Irã ou na Itália, mas quando voltavam para casa era uma tristeza tão grande, uma dor imensurável. Os rapazes faziam um enorme sucesso com as iranianas. Meu filho e o Newton, filho mais novo do capitão, como diziam, eram jovens muito interessantes. O Newton era um jovem muito divertido e eu adorava quando ele passava tempos lá com seus pais. O meu filho frequentou a escola italiana durante todo o período que esteve em Teherã para aprimorar os 2 idiomas, inglês e italiano. Com certeza ele também teria um livro para escrever durante os 8 meses que esteve conosco. E a vida ia passando, e entre todos os compromissos diários, eu ainda encontrava tempo para visitar casas porque eu não tinha desistido daquela ideia. Insista, persista, mas nunca desista, porque um dia você conquista. O maior problema estava sendo encontrar uma casa sem o vaso turco, aquele que você precisa ficar de cócoras para fazer suas necessidades. Aquilo é horrível e tem um cheiro muito desagradável. Cada casa que eu entrava e via o vaso turco, nem queria olhar o resto. Já tinha visitado 47 casas junto com o Saler e nada de encontrar uma que atendesse às nossas necessidades e com um custo menor que a casa navio. Saler, além de espião, fofoqueiro e curioso, era impossível e eu sofri muito com as teimosias dele. Mas ele também sofreu demais com as minhas, porque eu o colocava em cada enrascada que contando ninguém acreditaria, porém desenvolvemos uma amizade que foi se fortificando durante as saídas à procura de casas. Eu havia gravado no Brasil muitas fitas cassete com músicas que eram sucessos na época e tinha uma dupla de funkeiros light que estava fazendo muito sucesso com a música que se tornou a favorita do Saler. Gravei também horas e horas de rádio FM. Ele amava as músicas e não tinha uma vez que não entrasse no carro e que não estivesse tocando Solove, Solove. Era divertidíssimo. Por vezes ele colocava aquelas fitas de rádio e por alguns momentos me sentia como se estivesse no Brasil. Ele se divertia e tentava cantar sem noção do que se tratava a letra. Saler me atacava constantemente com rajadas de perguntas. Queria que eu traduzisse as letras das músicas. Ele sorria muito ouvindo as músicas e dizia que a minha língua era bonita e musical. Quando eu colocava alguma fita de música iraniana, ele dizia: "Ah, senhora Cristiana, tira essa tristeza daí, coloca o Claudinho em Bochecha." Você não seria capaz de imaginar seu sotaque tentando pronunciar essas 2 palavras. Eu não conseguia parar de rir. E ele tentava cantar de toda forma, mas não conseguia pronunciar sequer uma palavra correta. Então ficava perguntando do que se tratava a canção. Imagine, nós em Teherã, de carro pelas ruas, ouvindo funk no meio daquele trânsito estressante. Ele era sempre muito sério com os outros e pouco falava, mas comigo era descontraído e alegre. Por vezes, Luigi não acreditava que ele tivesse aquele tipo de comportamento comigo. Após muitas visitas às casas, me sentindo cansada, desanimada e derrotada, antes de desistir, fui ver a penúltima numa rua sem saída.
Já estava esgotada e quase perdendo a esperança. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Era uma rua arborizada num bairro muito tranquilo e havia algumas crianças jogando bola, coisa que até então jamais tinha visto. Aliás, Teherã era uma cidade triste porque não se viam crianças brincando nas ruas. As casas estavam sempre fechadas, não se viam crianças sentadas conversando na pracinha, enfim, tudo tinha uma aparência triste e cinza. E foi uma grata surpresa encontrar aqueles meninos jogando bola no final da rua, em frente à casa que eu estava indo visitar. Estou descrevendo a cidade de Teherã há exatamente 25 anos. Atualmente tenho visto outra cidade, por meio dos vídeos atualizados que as pessoas enviam. Mas naquela época era triste e escura, à parte os jardins que eram sempre muito coloridos. Entrei, olhei a casa e quando avistei o vaso turco, voltei atrás completamente desanimada. Quando estava saindo, vi crianças em volta do Saleh fazendo perguntas. Então perguntei a ele o que estavam dizendo aqueles meninos e ele respondeu: "Senhora Cristiana, eles estão perguntando se a senhora é estrangeira e de onde?" E eu respondi que a senhora é brasileira. Mas eles estão perguntando uma porção de coisas sobre o futebol do Brasil. E enquanto o Saleh falava comigo, os meninos me olhavam como se nunca tivesse visto alguém na vida. Eles são assim, nos olham como se fôssemos alienígenas, e diziam meio envergonhados: Romário, Ronaldo, Leonardo, Pelé, Dida, Cafu, Rafael, Roberto Carlos. Falavam nomes de jogadores que nem eu sabia. Um deles se aproximou e disse para o Saleh perguntar se eu sabia jogar futebol. Eu olhei para eles e respondi que não era muito comum mulheres jogarem futebol nas ruas, assim como eles, mas disse que iria tentar no jogo deles. Assim, vamos chutar essa bola. Eu estava vestida com uma saia preta longa, com uma blusa estampada meia fina e uma sandália fechada preta. Claro que por cima desses panos todos ainda tinha o sobretudo preto. De vez em quando eu usava um pouco de preto por causa da reclamação do Saleh e para me misturar com a massa, como dizia a irmã Bernarda. Então, com as duas mãos, levantei um pouco a saia longa que eu estava vestida para dar um chute na bola. Saleh deu um pulo, colocou as duas mãos sobre a cabeça, olhava para o céu e olhava para baixo, gritando, gesticulando, feito louco. Senhora Cristiana, pelo amor de Alá, não faça isso, não pode, senhora. Saleh, você está parecendo uma minhoca fora da terra tentando escapar de ser isca de peixe. Eu vou contar tudo pro seu Luigi, porque a senhora pode ser chicoteada e vai ser presa. Ah, pode contar, você é fofoqueiro mesmo, eu vou jogar bola. Eu sorria tanto, mas tanto segurando a saia, com as canelas à vista e apertada para ir ao banheiro. Imagine o que aconteceu. A cena hilária. Eu sorria tanto, mas tanto, e não consegui segurar a urina, que escorria pelas pernas e eu sem conseguir parar de rir. Sabe aquelas crises de riso que você não consegue parar? Que escândalo é esse, Saleh? O que é que eu estou fazendo de errado? A senhora está com os tornozelos de fora e jogando bola com os homens na rua. Mas são crianças, Saleh, e eu estou usando meias pretas, não está aparecendo nada. Não interessa, senhora Cristiana, são homens. A senhora não pode fazer isso, que o Pasdaran, polícia religiosa, pode pegar a senhora e lhe aplicar chibatadas. Ah, eles que experimente. Eu não sou muçulmana. Ah, senhora Cristiana, eu não saio mais com a senhora, não. As mulheres brasileiras são muito teimosas. Tratei de correr para casa porque precisava tomar um banho com urgência. Quando cheguei em casa e contei para o Luigi, ele respondeu com gargalhada. Sorria tanto, mas tanto que não conseguia parar. Você ainda vai matar o Saleh a qualquer hora dessas, Cris? E gargalhava me vendo com as meias ensopadas de urina. Você precisa escrever isso, Cris. Tempos depois, fui entender o motivo daquele show. As prostitutas iranianas eram identificadas nas ruas porque usavam saias mais curtas, deixando aparecer o tornozelo. E como Saleh havia prometido que iria contar, contou mesmo. Mas como cheguei primeiro, Luigi nem deu importância. Luigi se preocupava com as minhas doideiras e redobrava cada vez mais a guarda sobre mim, o que me dava nos nervos. Como Saleh tinha sido membro da guarda do chá, Luigi confiava muito nele, era muito experiente e esperto, mas tinha uma mania horrorosa de espionagem que em cada dia se tornava mais intensa. Havia outros motoristas na empresa, mas eram muito fanáticos. Nem eu nem Luigi gostávamos deles. Era raro sairmos com eles. Muito embora Saleh fosse um espião profissional, era o meu preferido também. Não existia espionagem melhor do que a dele.
Pelo menos comigo funcionava demais, pois Luíde sabia cada passo que eu dava e tudo que fazia durante o dia fora do trabalho, aonde ia, com quem conversava, enfim, era uma verdadeira filmadora a longa distância com um zoom bastante potente. Por vezes, eu pedia para que ele me deixasse muito antes de onde eu estava indo, para despistá-lo, mas para minha surpresa, Luíde chegava em casa e comentava tudo com detalhes, deixando-me perplexa. Os iranianos têm uma psicose absurda de espionagem. Uma vez pedi para uma das funcionárias do escritório me acompanhar numa loja distante para comprar uma bolsa para presentear minha irmã, mas ela não havia dito ao Luíde que estaria indo comigo em uma loja. Disse que iria comigo resolver algo para o escritório. Eu havia dito a ele que ao meio-dia estaríamos de volta ao escritório e então fomos com o Saleh até um lugar aonde o dispensamos e o esperamos sair. Dissemos para ele voltar ao escritório porque pegaríamos um táxi para voltar. Esperamos o Saleh ir embora, pegamos um táxi e fomos para tal loja. Na volta, fomos almoçar em um restaurante na Avenida Valhars e depois pegamos um táxi e voltamos para o escritório. Ela estava apavorada, com medo de ser chamada a atenção. Já passava das 4 horas da tarde. O Saleh vai contar para o seu Luíde e eu vou ser despedida. Ele já se foi há tempos, ele nem imagina que estamos aqui. Ai, a senhora que pensa. Almoçamos nesse restaurante, ela orientou-me sobre todos os pratos do cardápio. Nós estávamos lá felizes, saboreando os nossos pratos, quando o telefone tocou. Cris, tudo bem com vocês? Sim, tudo bem, Luíde, mas não iremos conseguir voltar agora, porque... Ele interrompeu e disse, porque vocês estão almoçando aí na Sorrento, não é? Sorrento, nós? Sim, vocês duas mesmo. Venham logo, porque já terminei aqui e quero ir embora para casa. Quase caí para trás, sem acreditar como o Saleh tinha conseguido nos seguir. A moça ficou preocupada. Elas têm pavor, ficam completamente amedrontadas porque são espionadas constantemente. Ela chorou muito com receio de ser demitida. Quando chegamos no escritório, Luíde foi logo dizendo, Cris, você é realmente uma mulher impossível. Vocês tinham tantas coisas para fazer aqui e foram para a rua comprar bolsas. Como você sabe que tínhamos ido comprar bolsas? Saleh me contou. Se você brigar com ela, eu pego o primeiro avião e volto para o Brasil, porque ela estava me fazendo um favor. Ai, Cris, você tem que ser vigiada 25 horas por dia. Vamos para casa. Senti uma raiva imensurável do Saleh e disse para ele, olha, você vai me pagar por essa fofoca. Depois a gente conversa, tá? Vou destruir todas as fitas do Claudinho Bochecha e acabaram-se sapatos, camisas, tudo de presente para você, do Brasil e da Itália. Nem pensar mais em presente, não trago mais nada. Vou parar de procurar casas com você, seu fofoqueiro. Vou arrumar um motorista para mim e isso sim é que eu vou fazer. Ele apenas sorria sem parar. Acho que ele gostava de me fazer raiva. Apesar de estar desanimada e quase sem esperanças, decidi retomar a procura das casas. Comecei a procurar outras imobiliárias, corretores diferentes e visitava uma média de 5 a 6 casas por dia com os corretores, e não mais que com o fofoqueiro Saleh. Deixava Luíde no escritório e saía à procura de casas. Eu estava enlouquecendo naquele navio horroroso e mal assombrado. Estava sendo muito difícil encontrar uma casa sem aquele vaso turco. Quando entrava nas casas e via aquilo, nem queria continuar olhando mais nada. Os corretores diziam que poderiam trocar para os vasos ocidentais, mas nem assim eu queria saber. Os iranianos fazem o impossível para alugar suas casas para os estrangeiros, porque os aluguéis são pagos por ano e em dólar. E para eles é muito dinheiro. Imagine que naquela ocasião, para comprar $1, eles precisavam de 80 mil reais iranianos. A média de aluguel de uma casa para estrangeiros do Irã girava em torno de 100 a 150 mil dólares por ano. Imagine o que essa quantia representava para eles. Durante essa incansável procura de casa, também procurava governanta, cozinheira, garçom, porque tínhamos prazo para oferecer pela empresa um jantar para desenvolvimento de negócios. Enquanto procurava a casa, Luíde se ocupava de procurar um novo espaço para a instalação do escritório. E isso foi outra batalha.